gostaríamos mais o tempo não. Tá, ok. Na verdade, nós gostaríamos de passar o repertório inteiro aqui e fazer a atividade que a gente faz com os nomes dos mortos, mas infelizmente não é a situação. Vamos lá. Sobre que você sofreu um acidente de moto, não foi? Foi. Ela tava no sinal, o cara bateu em mim e me jogou na frente. Agora tô bem. Não, o cara bateu atrás de mim. E depois foi embora. Show de bola, os meninos do projeto Ali atrás. Netinhos, eu não quero Netinho danado, né? Netinho de Adelaide e os meninos 8 de janeiro. Ela sempre fala. Tudo inimigo. Tudo isso porque o 8 de janeiro faz feio uma tentativa de golpe. Mas eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, o professor Daniel Diniz, nosso reitor, a professora Ângela Paz, nossa ex-reitora, que tem escrito a Comissão da Verdade, da mesma forma que o professor Diniz, dando continuidade ao trabalho, fez a diplomação em homenagem a 2 alunos mortos pela ditadura aqui no nosso estado. Nós sabemos que é o lançamento do livro, mas nós sabemos que estamos aqui porque ninguém aceita a anistia mais nesse país. Sem anistia, por isso a gente está aqui hoje. Então, eu gostaria de agradecer a presença de várias pessoas aqui presentes. A colega Naudemir, que organiza o memorial do Ateneu, que tem uma história intensa na participação dos estudantes contra a ditadura. Vários colegas aqui que eu não vou mudar mais na cara, todo mundo, partidos políticos, mandatos populares, professores, estudantes, técnicos e comunidade em geral, que veio aqui nos prestigiar. Mas eu vou passar a palavra rapidinho para o professor Daniel. Tem um compromisso, já tinha me dito previamente, e a gente vai convidar as meninas para fazer aqui, recitar poesia, mas antes eu gostaria que o professor saudasse todos nós aqui e dizer antecipadamente, agradecer a honra da oportunidade. Obrigado, bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Eu quero cumprimentar muito amigo em nome da minha querida amiga, a professora Ângela, nossa doutora no período anterior. Vocês, para dizer poucas palavras, aqui cumprimentar vocês, porque eu realmente tenho outro compromisso agora, mas acho que é importante a gente registrar esse momento. Primeiro, parabenizando vocês e João Maria por esse trabalho. Eu não tenho tido a oportunidade de olhar ainda esse material, mas a gente olha o material, você vê que é fruto de uma pesquisa muito aprofundada. Estava aqui conversando com ela há quanto tempo ela está dedicando a esse trabalho. Na verdade, essa é escrita final nos últimos 2 anos, mas isso é fruto de muito trabalho de pesquisa, trabalho de doutorado, mestrado orientado, que é o tópico de pesquisa da professora Marcês, que é sempre a ela por conta da nossa amizade. Eu acho que é importante a gente contextualizar da universidade a importância histórica desse trabalho, do registro histórico, mas também do lado acadêmico, que é um trabalho que vai servir de fonte de pesquisa para os nossos estudantes, para muitas gerações futuras. Na nossa universidade, nós tivemos uma ação muito importante. Eu registrei há pouco, agora em dezembro, mas a professora Ângela não estava presente, agora eu registro na presença dela a importância da iniciativa que ela encaminhou de criar uma comissão da verdade para apurar todos os acontecimentos daquele período histórico do nosso país e não pode cair no esquecimento. Então, o trabalho da Comissão da Verdade foi um trabalho de pesquisa muito aprofundado, muito sério, e que resultou no relatório da Comissão da Verdade,
com vários registros e com recomendações para a nossa instituição, que nós esperamos que sejam seguidas. Já foram seguidas algumas pela própria professora Ângela, nós estamos encaminhando algumas nessa gestão, e é importante que outras gestões que venham no futuro também possam dar continuidade para que o assunto não caia no esquecimento. Então, uma das recomendações que eu lembro agora de a posição de uma placa aqui nesse prédio da biblioteca, quem não teve a oportunidade ainda de ver, pode ver esse local, para que fique registrado esse espaço que era utilizado aqui na nossa universidade. Nessa gestão atual, nós tivemos uma alegria de ter uma homenagem, uma solenidade de muita emoção, agora já nesse mês de dezembro, de uma entrega simbólica de título a 2 dos nossos estudantes mortos nesse período da ditadura, né? Emanuel Bezerra e José Silvio Pinheiro. Eu tenho certeza que algumas das pessoas que estão aqui estiveram nessa solenidade e foi realmente um momento de muita emoção. Uma outra recomendação importante era de revogação de resoluções autoritárias, de caráter autoritário desse período. Nós pedimos que fosse feita toda uma avaliação de todas as resoluções normativas desse período, pedimos de 64 a 85. Não encontramos nas resoluções atuais ainda vigentes resoluções com esse caráter autoritário, mas decidimos avaliar todas as resoluções que podiam ser revogadas. E fizemos isso em caráter simbólico, com a revogação de 33 resoluções pelo nosso Conselho Universitário, resoluções normativas desse período. Então fizemos isso no nosso penúltimo Conselho Universitário. Estamos agora com um trabalho árduo. A professora Ângela começou esse trabalho e vocês imaginam o quanto tempo já vai levando e as dificuldades que a gente tem enfrentado, mas que nós esperamos já no próximo ano concluir, que é a reforma da antiga Faculdade de Direito. Essa era a primeira recomendação da Comissão da Verdade. E lá vai ter um espaço de memorial, tanto voltado para a área do direito quanto para a área da educação, porque aquele prédio ele funcionou antes da Faculdade de Direito, ele funcionou como um grupo escolar, o Grupo Escolar Augusto Severo. E esse trabalho está em andamento. Hoje mesmo tem uma reunião com o IFAM de resolução de dificuldades, que a gente tem tido muitas dificuldades na conclusão dessa obra, mas a universidade decidiu, mesmo ainda num período que estamos com muitas restrições orçamentárias, decidimos priorizar essa obra por ser uma questão marcante de recomendação da Comissão da Verdade. Eu ressaltei naquele momento da solenidade de homenagem, né, aos nossos 2 estudantes mortos naquele período, ressaltei a importância do primeiro passo que foi dado em todo esse processo e ressaltei a importância do trabalho que a professora Ângela conduziu, porque tudo isso tem sido fruto desse trabalho sério da Comissão da Verdade. Então, sem querer agora me alongar muito, mas agradeço muito e parabenizo a professora Conceição, a João Maria, pela realização dessa obra, que, como eu falei antes, tem um caráter de registro histórico, mas é um material que vai servir de material didático e de pesquisa para os nossos estudantes e para outros que venham a ter acesso a esse material. Material que registra de um período que afetou todo o nosso país, registra muito fortemente o que aconteceu aqui no nosso estado, o que aconteceu com movimentos estudantis, enfim, o que aconteceu com as vidas das pessoas aqui no nosso estado. Então, eu gostaria de concluir o mesmo pensamento que eu coloquei naquela solenidade lá de entrega de títulos simbólicos. Tudo isso que nós estamos falando tem a ver com a democracia e a democracia que nós defendemos. E nós precisamos, em todos esses momentos, lembrar que a democracia não é uma garantia para as pessoas. A democracia é uma escolha da sociedade, mas que ela precisa ser defendida
a cada dia, porque a cada dia a democracia corre riscos e a gente deve observar isso. Então, nos deixa muito felizes ter esse auditório aqui com tantas pessoas sem ainda espaço para sentar no auditório, e pessoas que estão aqui para celebrar esse momento. Então, muito obrigado pela presença. Peço muitas desculpas por não poder ficar por mais tempo, porque tenho um compromisso, mas eu tenho criticado a minha amiga Ceissa, mas eu não podia deixar de vir aqui cumprimentá-la. Parabéns pelo trabalho. Obrigado a vocês. O Daniel fez um retornou, cheio de energia, gosta de fazer coisas inovadoras e a gente vai estar lá para conversar sobre esse desdobramento da Comissão da Verdade, que a universidade tem sido extremamente comprometida com as resoluções da Comissão da Verdade, né? Tem implementado várias medidas e outros que a gente quer dar continuidade, assim, oportunidade, como ele disse, analisando e avançando nessa pauta. Eu gostaria de dar continuidade com a apresentação cultural, chamando agora. Eu gostaria de dar continuidade à nossa programação, chamando o Corpo de Leitura Pública e Canto Lírico do Mulherio Zila Mamed, do qual eu também faço parte com as meninas maravilhosas, a professora Jéssica de Pádua, leitora, e a cantora lírica Daliana Cavalcante. Está ouvindo aí, né? Bom dia a todos e todas. Eu sou Daliana Cavalcante e, bom, para o repertório de hoje pensei o que eu vou escolher do campo lírico para trazer aqui em relação à ditadura. E eu pensei numa canção do Giuseppe Verdi que fala sobre Há uma Estrela, que é justamente, eu pensei nos torturados da época da ditadura, fazendo um pedido a essa estrela para que livre das correntes da opressão e da prisão. Então, com vocês, a Luna Stella, de Giuseppe Verdi, eu vou cantar seu microfone para mim agora. Il nostro della terra noce amorosa bella, come desir quest'anima oppressa e prigioniera, le sue catene chiare.
Bom dia. O Regional Zila Mamed, braço potiguar do Movimento Nacional Mulherio das Letras, é um coletivo feminista literário em ação desde 2019, que reúne, promove e divulga a literatura feita por mulheres, tendo como ação política a promoção da arte literária e o debate da luta pelos direitos das mulheres. Nós, do Corpo de Leitura Pública e Canto Lírico do Mulherio das Letras, Zila Mamed, viemos hoje no lançamento do livro 60 anos do golpe civil-militar no Rio Grande do Norte, organizado pelos professores e pesquisadores Maria da Conceição Fraga e João Maria Souza Fraga, apresentar a leitura de trechos dos diários escritos entre 1973 e 1974 pela advogada nordestina Mércia Albuquerque Ferreira, que enfrentou a ilegalidade ditatorial. Em seus versos, apresentamos a luta do povo pela democracia. E assim, bradamos: ditadura nunca mais. 30 de janeiro de 1974. A Ordem dos Advogados nomeou uma comissão para ouvir os presos políticos em Itamaracá. Os presos estão sendo assassinados. Não têm direito a açúcar, comem mel de furo azedo, angu e peixe podre, feijão bichado e farinha mofada. O doutor Edinaldo disse-me que lhe dói mais a morte de um cavalo do que a de um preso político. Ao que repliquei: faz muito bem em defender a sua espécie. Eu defendo a minha, os homens. Empalideceu e não me respondeu. Se houvesse justiça, Edinaldo estaria numa celinha batida, vendo o tempo passar e contando as estrelas. Poesia 13, de 8 de setembro de 1974. Fiz meus planos, cheios de esperança, mas ficaram na lembrança. Desejei frutos, mas chegou apenas um. Acreditei que seria professora, mas não tive tempo de ser. Fui tudo o que quis ser, sem entender o que era. Sou mãe dos encarcerados, professora dos cristãos. Sou a resposta para as mães. Sou tudo que os outros querem. Só não sou pessoa, porque não me deixam chorar, amar, sofrer e viver. Com a próxima música, eu vou cantar uma música religiosa, para quem acredita e para quem não acredita, que é a famosa Ave Maria de Charles Gounod, que é uma forma da gente pedir justiça divina e dos homens, né, por essa memória da ditadura que deve ser mantida, né, para que a ditadura nunca mais volte. Então, com vocês, Ave Maria de Charles Gounod. Benedicta
Leio agora uma capa do livro dos 60 anos do golpe civil-militar no Rio Grande do Norte. Os fantasmas do passado continuam a nos assustar. O avanço da extrema-direita no país, com a eleição de Bolsonaro em 2018, trazendo de volta os militares ao poder, em que foram reiterados seguidos ataques à democracia, bem como os acampamentos em frente aos quartéis durante a eleição presidencial de 2022 e a invasão e depredação de Brasília das sedes dos 3 poderes da República em 8 de janeiro de 2023 deixam evidente uma clara tentativa de golpe de Estado. Podemos ainda acrescentar 2 graves acontecimentos. O atentado à sede do Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 13 de novembro de 2024, e a revelação pública do estarrecedor plano de assassinato dos eleitos Lula e Alckmin e do ministro Alexandre Moraes, do STF. Plano urdido por oficiais militares do próprio Palácio do Planalto, sede do governo. Uma das partes mais significantes desse livro diz respeito justamente aos capítulos que se reportam à resistência ao regime. Assim, são abordados a repressão e a resistência das mulheres, dos estudantes, dos trabalhadores, dos professores, de lideranças políticas, enfim. Este é um momento emocionante em que vários desses combatentes heróicos comparecem às páginas do livro, com os autores se preocupando em salvar do esquecimento e reparar identidades machucadas, para lembrar o que escreveu Beatriz Sarlo. Nessa linha, o livro aborda a produção cinematográfica sobre perseguidos políticos, bem como contém um capítulo em que o autor empreende o primoroso balanço do que foi escrito sobre o Estado militar e os seus reflexos no Rio Grande do Norte. José Germano, professor da UFRN. Diário de Mestre Albuquerque. Instante frio. Caminho firme até aquela mulher. Trago-a ao meu regaço e digo-lhe: o corpo do seu filho dorme misturado à terra. Esse permaneceu muito tempo, despertando com um grito, projetado toda a noção de uma perda irrecuperável. Abraçou-me. Choramos juntos. Parte. Onde andará Rosalina com a sua tristeza? Último poema escrito por Mestre Albuquerque Ferreira. Recife, 25 de janeiro de 2010. Eu vi o tempo passar. Os jovens perdidos nas lutas pela cidadania, pela democracia, caírem mutilados, mortos até palos, com sangue às ruas de Recife. Vi as lideranças presas, amordaçadas, assassinadas, a impunidade dominando, os homens de bem acuados. Não fiquei com a doce e romântica Carolina de Chico Buarque, de Holanda, que na janela não vi o tempo passar. Pulei a janela, levantando a minha caneta, e comecei a minha caminhada. Agora eu convido a todos a fazer uma leitura coletiva conosco,
Bécia escreveu um poema muito forte que se chama Lutar é morrer, lutar é viver, viver é lutar. Vocês podem repetir conosco? Lutar é morrer, lutar é viver, viver é lutar. Não sei se pare, não sei se recue, não sei se avance. Parar é deixar a luta, é covardia. Lutar é morrer, lutar é viver, viver é lutar. Covardia maior é recuar. O que me resta então a fazer? Avançar. Avançar pode trazer a morte. Morrer, matar. O que importa? Se certa, estou na minha vida. Lutar é morrer, lutar é viver, viver é lutar. Muitas vezes é melhor morrer do que viver. Conheço mortos-vivos e vivos mortos. Serei morta-viva, não serei viva-morta. Lutar é morrer, lutar é viver, viver é lutar. Estou presente com os amigos ausentes, em lembranças ternas, que me ressuscitarão. Lutar é morrer, lutar é viver, viver é lutar. Muito obrigada. Então, eu quero agradecer ao grupo Mulherio das Letras, na pessoa da professora Jéssica e também a cantora lírica da Liana Cavalcante. Obrigada também a todos os presentes. Nós temos aqui várias pessoas, autoridades, entidades estudantis. E para não nominar e a gente ganhar tempo, para a nossa conversa chegar até o final com um número de pessoas bom, como está agora, eu vou convidar o professor João Maria Fraga para contar um pouco a história do nosso livro, tá? Não se inquiete, mas é rápido. Muita alegria e nós estamos aqui reunidos nesse momento, nesse espaço que teve e tem uma importância muito grande na minha formação como ser humano e na minha formação acadêmica, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É com muita alegria também que eu reencontro muitos dos meus amigos, companheiros de militância estudantil na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte e aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Companheiros valorosos que alguns, inclusive, há muito tempo que eu não reencontrava. Eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Alguns, inclusive, professores da universidade, outras universidades que vieram dos seus estados para se trazer presente aqui nesse evento. A minha experiência, ela consiste no ensino básico do ensino. Sou professor há 33 anos e durante esse processo, sempre que dava aula nas turmas de 9º ano e de 3º ano de ensino médio, sempre percebia na minha sala de aula a ausência de um conteúdo sobre o tema em debate que explorasse os acontecimentos ocorridos no estado do Rio Grande do Norte. Vocês terem ideia, quando se pega o livro didático e vai para a sala de aula, dá uma aula sobre ditadura militar no Brasil,
os conteúdos se restringem tão somente aos acontecimentos do eixo Rio-São Paulo. É como se não tivesse ocorrido ditadura no Rio Grande do Norte, como se vítimas não tivessem existido aqui. O golpe e todos os acontecimentos nefastos que nós narramos no livro tivessem se restringido ao estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isso sempre mexeu muito conosco. E vocês vão perceber que vai ser uma das razões para que nós resolvêssemos encarar esse grande desafio de construir um livro onde esses acontecimentos eles fossem explorados no que se convenciona chamar de história local. Durante a pandemia, eu e a professora Conceição, que não por acaso somos vizinhos, porque toda a minha família mora no mesmo condomínio, uma casa aproximada da outra, todos nós moramos de maneira que a gente se visita todo dia, toda semana, o ano todo. E aí, durante a pandemia, nós, em razão da necessidade de evitar uma aglomeração, nós terminamos passando a pandemia toda em família, né? Todo mundo em família, visitando um ao outro e tal. E nessas conversas, durante a pandemia, surgiu uma ideia. Diante dos absurdos produzidos pelo governo federal, representado na figura do mandatário maior da nossa República, o presidente da República, nós, acompanhando aqueles fatos sucessivos do início do governo dele, resolvemos então produzirmos algo que ficasse para a pós-pandemia. Dessa forma, a professora Conceição organizou aproximadamente 70 lives, convidando reitores, ex-reitores, lideranças estudantis, parlamentares constituintes, enfim, um conjunto de pessoas que participaram ativamente da luta contra a ditadura, em especial da reconstrução do Estado Democrático Brasileiro no Brasil. Essas lives elas estão à disposição, inclusive, porque foi um projeto de extensão da professora Conceição, projeto esse onde eu participei na condição de bolsista voluntário. E nós produzimos aproximadamente 30 vídeos. Cada acontecimento que se colocava no governo Bolsonaro, nós imediatamente produzimos um vídeo debatendo aquele acontecimento. Por exemplo, foi conjecturada a possibilidade de se fechar o STF. Então vamos debater. O que significa fechar o STF? Se discutia a não necessidade de se tomar vacina. O que significa esse negacionismo à ciência e à tecnologia no Brasil? Se discutiu, por exemplo, que o Brasil tinha um quarto poder, o poder moderador. Veja que loucura. O poder moderador no Brasil só existiu durante o Império, durante a primeira Constituição em vigência, que é a Constituição de 1904, que foi interrompida pela Constituição de 1991, com o advento da República. Que absurdo. Naquela época se ventilou a existência de um poder moderador, e esse poder moderador seria as Forças Armadas, que tinham o poder, inclusive, de fechar tudo e assumir o poder. Então, nós fomos discutir isso. São vários os temas que foram discutidos por nós, né, naquela oportunidade. De maneira que, se algum de vocês tiverem desejo, vocês podem procurar um canal chamado Mais Humanas, onde nós depositamos todos esses vídeos e discutimos sobre esses temas. Escolhemos estudar o mesmo período histórico,
professora Conceição, que é uma professora que tem uma vasta produção de livros, seu mestrado, que estudou a trajetória de estudantes, né, que resistiram à ditadura no estado de Manaus, Manauaras, foi objeto da sua brilhante pesquisa de mestrado, né, seu doutorado, onde ela estudou a participação de lideranças na luta armada e depois do parlamento brasileiro, da clandestinidade ao parlamento. Nessa trajetória, a professora Conceição, estudando esses temas relacionados à ditadura militar, eu queria destacar que eu fiz o meu mestrado em ensino de história e também estudamos a ditadura militar. O nosso mestrado foi em ensino de história. A minha preocupação no chão da minha sala de aula qual era? Eu estava tendo muitos problemas dentro da minha sala de aula. Os meus alunos começavam a me questionar na sala de aula. Questionar tipo assim: professor, não existiu golpe não, professor. Professor, não existiu censura não, professor. Que conversa é essa que houve ditadura, professor? Eu ficava assustado. Porque para mim, isso era um assunto encerrado. Toda a sociedade tinha conhecimento e clareza de que houve ditadura sim, que houve censura sim, que houveram mortes e desaparecidos sim, mas eu me parava dentro de uma sala de aula, dos alunos levantavam a mão e pensavam em me questionar. Meu Deus do céu, que loucura está acontecendo? E foi preocupado com isso que nós ingressamos no mestrado em ensino de história e fomos construir uma dissertação buscando debater essa questão e buscando exatamente a música. A música como fonte, a música como documento histórico. Não houve ditadura não? Ótimo. Então vamos ver essas canções aqui. Então nós selecionamos 6 canções, né, que pegam exatamente os 21 anos, longos anos da ditadura militar no Brasil, e a partir dessas canções nós debatemos todo o período na sala de aula. Então nós usamos a música como fonte histórica e a música como lúdico, para envolver esses alunos. Mas ainda juntos nós produzimos um livro. Nós somos filhos de Macau e nascemos numa casa de frente a um sindicato. Um dos sindicatos cuja história marcou profundamente a história do Brasil nos anos que antecederam o golpe de 64. O Sindicato dos Trabalhadores da Extração do Sal. O sindicato que tem uma história linda de luta por direitos, comandada por um ser humano espetacular que infelizmente fez a sua passagem recente e que era deputado estadual, foi caçado pela ditadura militar quando ocorreu o golpe. Meu querido amigo e conterrâneo, Floriano Bezerra de Araújo. Fruto dessa convivência, nós resolvemos escrever um livro contando a história daquele sindicato e a importância que aquele sindicato teve para a nossa cidade, na conquista de direitos daqueles trabalhadores. Então, eu e a Ceissa e o Fábio, nós fizemos esse livro chamado Tecedores de Sonho ao Luar. Criei e apresento um programa cujo objetivo é criar um repositório audiovisual para possibilitar os professores da rede pública de ensino ter acesso às produções científicas que são produzidas e colocadas no repositório da universidade, que infelizmente
pouco conhecido pelo professor da rede, em especial pelo professor que não entra no mestrado, que não entra no doutorado, que não produz pesquisa, mas que tem sua atividade restrita à área do ensino. O que foi que nós fizemos? Eu criei um programa chamado Isso é História, onde nossos convidados são mestres e doutores formados por essa instituição de ensino, que tem 1 hora, todas as sextas-feiras, para apresentar sua dissertação, sua tese. Aqui, inclusive, nesse auditório, existem vários mestres e doutores que foram entrevistados por mim, que apresentaram suas dissertações e teses. Inclusive 17 autores, todos eles foram entrevistados por mim, Arlan, o professor George, Laura, enfim, todos. Então, professor, de onde surgiu a ideia desse livro? Essa obra, ela surgiu da necessidade de reunir no mesmo livro diversos pesquisadores das mais diferentes áreas. Nós temos aqui pesquisador na área de direito, na área de história, na área de jornalismo, ciências sociais, várias áreas. Graduados, mestres, doutores, que estudaram esse período e que foram capazes de oferecer essa visão panorâmica sobre o período dos governos militares aqui no Rio Grande do Norte. A retomada desse debate ele tem um significado muito importante que nós precisamos refletir profundamente nesse momento. Por quê? Para que a gente possa combater esse negacionismo que nós, professores de história, estamos enfrentando no chão da nossa sala de aula, no ensino básico. Não é fácil hoje dar aula de história no ensino básico. Quando escuta de narrativa que está sendo feita, um bocado de meninos, e aqui eu fiquei muito feliz porque 2 ex-alunos meus do ensino básico estiveram presentes, um que saiu com o Luiz e Bernardo. Bernardo é jornalista, né, na TV Universitária, né, presente aqui, meu ex-aluno. Então, a retomada desse tema é muito importante para se fazer uma disputa com essa narrativa. Esse livro, ele também seria impossível de ser construído sem o relatório final da Comissão da Verdade. Gostaria de parabenizar a professora Luísa pela coragem e pelo compromisso que ela, enquanto reitora dessa instituição, teve em fazer esse brilhante trabalho. Aproveito o momento também para agradecer ao meu amigo Roberto Gomes, cadê ele? Meu amigo, sem você esse livro seria impossível. Pela tua sensibilidade, pela tua capacidade de guardar, um verdadeiro guardião, um griot das memórias dessa época. Queria agradecer, infelizmente não está aqui, ao meu amigo Abimael, que além de ser bicha, é um grande editor, que editava livros sobre a época, numa época em que não havia tanta possibilidade de edição de livros aqui em Natal, e ele, de maneira pioneira, cumpriu um importante papel. Abimael, um abraço. Através dele eu tive acesso a livros raros, raríssimos, que ele tinha lá no cedo dele guardado, parece que está esperando por a gente. E que ele enviou isso possibilitou. E quero agradecer também a editora da Universidade. Essa editora tem uma importância muito grande, viu? Tem muita coisa publicada na editora, muitos livros interessantes que precisa ser conhecido, né, por nós, professores do ensino básico, que queremos também produzir pesquisa. Enfim, eu aproveito esse momento para agradecer e apresentar cada um dos autores. Esse livro ele não foi construído pela minha mão, nem pela mão da professora Conceição, apenas. Esse livro tem 17 autores. Quero agradecer a professora Aline Branco pela contribuição que ela deu ao discutir em seu capítulo o Golpe 64 e a campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler. Foi objeto de estudo, inclusive,
nas suas pesquisas. Professor Francisco Carlos, que tem um brilhante capítulo acerca do golpe civil-militar na cidade de Macau. Professora Alessandra Nobre, que discute no livro a implantação do golpe em Natal e a necessidade que eles tiveram de institucionalizar, de legalizar aquele ato arbitrário que era a quebra da ordem da Constituição de 1946, que era vigente à época. Professor George Santos, professor George escreve sobre o decreto 477, que vitimou, inclusive, o nosso amigo Reinaldo, que infelizmente não pode estar aqui, porque ele já fez a sua passagem, Reinaldo Barros. Lauro Marinho, que de uma maneira brilhante, Lauro, Lauro, de uma maneira brilhante, apresentou um texto sobre a anistia, tema tão discutido ultimamente. Jean Fialho, que traz a trajetória de um professor de geografia, um homem maravilhoso, que você, quando começa a ler, você fica fã dele, Luiz Maranhão. Né? Meu Deus do céu. Jana Sá, que traz um capítulo sobre a história de Glênio Sá e a luta dele pela liberdade. Meu querido Juan Almeida, que traz um capítulo falando da história de Luciano de Almeida, uma figura maravilhosa que eu conheci em menino, assim como o seu irmão Laílson, quando estudava ainda na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. Fábio Feitosa, que infelizmente não está aqui, ele não está presente, mas ele fala sobre a participação da igreja durante esse período. Ele que é um religioso, inclusive. Rafael Oliveira. Rafael fez um trabalho sobre a participação da OAB durante esse período dos governos militares. Trabalho muito interessante, como todos. Michele Pascoal. Michele trabalha Juventude, Cultura e Política na UFRN. Ela trabalha a questão do momento estudantil. Adriana Patrício estuda os militantes estudantis em política no Rio Grande do Norte. Arlan Leite estuda o papel desempenhado pelo jornal A Tribuna do Norte durante o golpe e, em especial, durante a edição do Ato Institucional número 5. Sérgio Murilo Chaves. Sérgio Murilo, ele trabalha nessa perspectiva do ensino de história, né, porque o mestrado dele é ensino de história. Ele trabalha o cinema como, eu trabalho música, ele trabalha o cinema como fonte, como documento histórico. Então ele trabalha narrativas da ditadura militar, produzida através do cinema. Ele pega O Pastor e o Guerrilheiro, ele pega também um documentário produzido pela jornalista Jana Sá, Gilson Sá, sobre a morte do meu querido amigo Glênio Sá, que faz muita falta, além de todos os outros faz muita falta nesse momento. Eu costumo dizer a Jana, para além de uma militância que eu tive o privilégio de fazer com o teu pai, assim como Alírio, me ensinou valores que hoje eu passo com meu filho Luan e para minha filha Sofia. Valores de humanidade. E por último,
meu querido amigo da militância estudantil, a pesquisa, Luciano Capistrano. Historiador andarilho, homem que anda pelas ruas de Natal ensinando história, fazendo história pública. Luciano tem um artigo, um capítulo muito bonito também, que é sobre educação patrimonial, onde ele faz todo um trabalho analisando os prédios, o patrimônio histórico da cidade, os prédios que marcaram esse período da ditadura. Desde a prefeitura, o Palácio do Governo, onde foram presos essas pessoas que estão, enfim. Eu quero, diante disso tudo, concluir dizendo, atenciosamente, gratidão e muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigada, professor João Maria Prata. Eu gostaria de lembrar o tempo inteiro, temos aqui a presença honrosa do Antenor Roberto, ex-vice-governador, agora muito feliz, parceiro de muitas lutas por liberdade nesse estado. Quebra agora. Ora, família do Grande Estado tirar uma foto aqui agora. Mas gostaria também de dizer, enquanto está se dirigindo para cá, temos a presença aqui da nossa queridíssima candidata a prefeita, queridíssima deputada federal, uma lutadora dentro do Congresso Nacional pela reparação, pela memória e pela justiça. Natália é um nome que se diferencia do Estado, sem dúvida. Quero registrar a presença da queridíssima ex-vice-reitora, Flávia Ximenes, amiga pessoal, que é bem amada, também vice-reitora na época, junto com a professora Anja. No livro a gente registra isso, o papel dessas mulheres naquele capítulo, as mulheres que fazem história. Claro, com todo respeito aos homens. Mas foram elas que instalaram a Comissão da Verdade. Duas mulheres. Vamos lá. Essa é a lista que atrapalha. Obrigada, Sua Excelência, por participar. Vocês vão. Obrigada a você. Dando continuidade, eu gostaria de registrar a presença do queridíssimo vereador Daniel Valente, a gente fez uma audiência na Câmara Municipal de Natal. A vereadora Brisa está vendo? Já está vindo, porque eu sei que está vindo. Mas enfim, Brisa está aí. Do diretor-geral do IEF, tá vendo? Se Francisco disse que eu não queria saber. Agora eu vou dizer, essa presença eu não podia deixar de registrar, porque é da terra do sal, de Macau, é diferente, né? Macau é um país atual. Professor Jonas, muito obrigada por ter vindo. Nós sabemos da importância dos índices, a importância que teve o presidente Lula e a administração do Partido dos Trabalhadores, em criar índices, ampliar várias das universidades brasileiras, e onde tem chegado nos interiores, tem mudado completamente a feição de cada cidade, que tem o privilégio de ser um polo educacional com a criação dos índices. Parabéns pelo trabalho de vocês, que com certeza é um trabalho de todos nós que queremos um país melhor. Muito obrigada. Gostaria também de registrar a presença do fotógrafo oficial de toda a campanha de diretas, de campanha em defesa da democracia, de campanha de Natália, de campanha de Lula, de campanhas Paquera. É um registrador oficial de todos os movimentos em defesa da democracia. Não podemos deixar de registrar. A Adurne está presente aqui na pessoa da professora Vilma Vitor, que representa inclusive nós da terceira idade lá. O sindicato também do CITEST,
O Cid também está presente. Bruno, coordenador geral, tá aí. O coordenador geral, por favor, pode levantar, porque o Cid tem um papel importantíssimo na reorganização do sindicato do Rio Grande do Norte. Nós éramos todos alunos, quando o Nunes Parceiro do Cid saindo organizando a retirada de sindicato de comerciários, sindicato de construção civil, chegando até a assessoria lá de costureiro, sindicato de construção civil, também a gente estava nas fábricas. É assim que se constrói a democracia. É por isso que o país ameaçado que está. E esse livro, a ideia de lançar o livro mas a ideia de lançar o livro para fortalecer a campanha contra a anistia, para fortalecer a luta pela democracia. Então, o livro acadêmico é um livro para sala de aula, mas é um livro para não esquecer. E a gente tem que lembrar o papel do sindicato nessa. Eu queria convidar rapidinho aqui o nosso colega Daniel Valista para ele dar um abraço fraterno para cá. Queria ainda registrar a presença do Instituto Histórico do Rio Grande do Norte, que sempre, mas olha bem carregando, que está sempre presente também, registrando aqui os acontecimentos da cidade. Bom dia, companheirada. Coisa linda ver esse auditório lotado de novo, né? Há pouco tempo foi da reitoria, hoje está sendo da nossa biblioteca. Dizer da felicidade de estar aqui, professora, parabenizar, né, a senhora, parabenizar nosso professor João Maria, todo mundo que escreveu e construiu. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico e que não pode ser desperdiçado. De uma vez só, a gente tem pela primeira vez na nossa história um general de 4 estrelas preso. Ainda faltam 36. Teremos os 36, um por um. Sem anistia. Mas também pela primeira vez na história, a gente tem um ministro do STF que toma a decisão de que, sim, estamos falando de crime continuado, quando familiares, amigos e a sociedade em geral não têm o direito a reaver os corpos dos seus. Se é crime continuado, não vale a lei de anistia. Se não vale a lei de anistia, todos os que porventura sejam vivos têm de ser responsabilizados e culpados por todos os crimes que cometeram à frente do Estado brasileiro enquanto perdurou a ditadura militar. É a primeira vez, pelo menos desde que eu sou militante político, e aí é bem muito menos tempo que a maioria de vocês, mas já são 24 anos aí na minha vida, eu já um tempinho. É a primeira vez que eu visualizo condições políticas, está provado que se essa gente não é responsabilizada, em muito pouco tempo eles voltam, é da história do país, é da história da América Latina, que os militares são golpistas, que nossas elites são golpistas, e que ou a gente acerta as contas, ou 1 a 2 décadas depois eles voltam para tentar novo golpe de Estado. Então nós temos a condição política, os mesmos de sempre tentaram o golpe de Estado agora recentemente, e nós temos as condições jurídicas, um debate amadurecido em âmbito internacional, que não sei por qual, não, claro que a gente sabe qual motivo, porque nós judiciário, enfim, todo mundo sabe o seu papel ao longo da história, mas que finalmente dá uma arejada no país e que teses que são válidas em todo o mundo podem vir a passar a ser válidas também aqui no Brasil. Queria saudar também o nosso Ministério de Direitos Humanos, a Comissão Especial sobre Mortes Desaparecidas. A companheira Natália vai falar disso aqui, eu não vou dar o spoiler aqui, a maioria sabe o que é, mas enfim, saudar a decisão dessa semana, fundamental. Eu acho que nós não podemos perder o bonde da história. Nós derrotamos o fascismo, os neoliberais há 2 anos, mas essa derrota foi totalmente parcial. Ou a gente pode ter uma derrota real, ou, uma vez mais, voltaremos a conviver com o que o resto do mundo voltou a conviver nesse último período. Então, só posso desejar a vocês muita luta, muita força, muita organização popular, né? E de nossa parte nós estaremos no parlamento burguês defendendo a classe trabalhadora. Sem anistia. Com certeza. Sem anistia. Essa é a palavra que o país tem que... Sem anistia. Tem que dormir e acordar pensando nisso. O nosso livro, na introdução, ele faz uma retrospectiva histórica
todas as tentativas de golpes e golpes realizados nesse país, desde o período do Império e todo o período republicano, como um alerta. E aí é bom lembrar, quando Bolsonaro era candidato, muita gente dizia, não é nada, é doido. E o doido governou 4 anos no país, desmontando o Estado brasileiro. Então é importante conhecer a história do país. O livro não é um livro de flores, é um livro de luta. De luta no sentido de conhecer a história do país. É preciso entender que o golpe, quando a gente vai dar aula em sala de aula, parece que ocorreu em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não, o prefeito foi preso e cassado. O deputado Floriano Bezerra da Araújo foi preso e cassado. Estudantes dessa universidade foram presos. Aqui nós temos uma aluna, professora da universidade, está daqui a pouco, não estou vendo agora, tá certo? Enfim, e que está no livre. Ela foi uma das estudantes presa, foi embora do Estado, reapareceu recente, voltando a ser professora. Hoje é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ou seja, a ameaça de golpe, a gente conta isso lá, é a cada década. Eu vou chamar a Natália para não falar demais, mas só para lembrar o seguinte: 2011 a Comissão da Verdade é instalada. O que acontece? A partir dali a crise se instala. 2013, aquelas manifestações. E hoje, Natália, eu me pergunto, aqueles skinny preto que estavam aqui, porque era um povo encapuzado, que ninguém sabia quem era, faziam um quebra-quebra e ia embora. E até hoje ninguém sabe quem são aquelas pessoas. Nem ninguém consegue identificar. Em nome da comunista, combater comunista. Ah, o que me comunista? Me poupa. O Xandão comunista? Me poupa. Mas comunista é todo aquele que contraria o projeto de desmonte do Estado. E também é importante saber o seguinte: esse povo não quis dar golpe porque eles só são chateados, não. É para viabilizar projeto político que desmonta o Estado. Assim foi antes de 64. O pretexto era acabar com o comunismo, mas o que a gente tinha era uma campanha de alfabetização de adulto, e a Aline conta isso muito bem no nosso livro, né? O que a gente tinha era cultura nas praças, era bibliotecas, ou seja, era aquilo que incomodava, porque fazia pensar, refletir. Por isso o golpe foi dado. Agora também, o que se quer é interromper o projeto que o Partido dos Trabalhadores efetivamente coordena. Isso é fato, independente do meu desejo. Porque é o maior partido político, é o partido que elegeu 4 presidentes da República, é o partido que dirige o país há mais de 20 anos. Então, é esse projeto que quer interromper. Mas não é porque é PT, é porque empregada doméstica teve direito, é porque cotas para negro teve direito, é porque cota para populações indígenas teve direito, é porque as universidades sociais, é porque o professor conseguiu carreira, o servidor conseguiu carreira, os profissionais públicos geral, funcionário público geral, ou seja, é esse o projeto que quer interromper. Eu convido, essa sim sabe falar, bora lá. Bom dia, que bom estar aqui com vocês e que bom que a gente esteja no final de ano tão turbulento, e eu falo particularmente do Congresso, está muito, que a gente termine se encontrando todos aqui juntos em torno de um tema tão fundamental para a nossa democracia, para a nossa universidade também, né? Eu fiquei muito feliz quando soube do lançamento, e quando a gente se encontrou, tu queria me chamar para cá e eu queria conversar contigo sobre como eu gostaria de que a atuação da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos tivesse um vínculo mais forte com a UFRN e com o Comitê Estadual de Memória, Verdade e Justiça. Eu queria fazer um rápido retrospecto aqui desse ano. Foi um ano especial para a luta da memória e verdade. Foi um ano especial. E tem um dos maiores desafios que eu sei que os familiares passam nessa luta, é que em conjunturas políticas sempre tão turbulentas, tem temas que são sempre considerados importantes, fundamentais, mas tratam eles como se não fosse urgente. E aí as tais das coisas urgentes vão atropelando as coisas importantes. E eu acho que é muito importante que a gente mude absolutamente essa perspectiva de que memória e verdade não é um tema urgente. Primeiro, porque muitos dos familiares de pessoas que até hoje têm seus corpos desaparecidos
tem urgência. Sua mãe, Arthur, eu sei que nos deixou antes de saber as respostas. Para mim, a história da sua mãe é um exemplo límpido da urgência do tema. Mas é urgente também porque nós estamos em 2024 tratando de temas que, depois de tantos sucessivos absurdos que a gente viveu nesses últimos anos, às vezes existe quase uma anestesia em relação à dimensão real, ao patamar de verdade, de gravidade das coisas que têm sido reveladas. Não que nos surpreendam, não que a gente, ainda que sem saber os detalhes, não já denunciasse das tentativas constantes e cotidianas que se teve no governo passado de preparar um ambiente para um golpe. Mas talvez a gente não imaginasse o nível de detalhes a que eles chegaram quando, por exemplo, imaginaram assassinar o presidente eleito, imaginaram assassinar autoridades públicas. E como é que isso não está sendo o principal tema sobre o qual a gente está falando todos os dias? Nós estamos num momento delicado da conjuntura, porque, embora nós tenhamos conquistado uma vitória fundamental em 2022, nós elegemos, a partir daquela vitória eleitoral, um governo de frente amplíssima. Um governo que está sendo disputado por dentro e que tem que ser disputado por nós também por fora. Porque essa semana no Congresso está em debate não a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, não a redução das hipóteses de supersalários, mas a mudança de regras do salário mínimo, por exemplo. E é importante a gente perceber que movimento acontece agora, porque há várias formas de se sequestrar um projeto eleito, com golpes, com tanques, com manobras em Congresso Nacional, e a que a gente está vendo agora, de um capital financeiro especulativo, criminoso, que está fazendo chantagem com a vida das pessoas, com o bolso das pessoas, para tentar forçar o governo que foi eleito a aplicar um programa que não foi o eleito. A gente precisa de todo mundo que está aqui. Porque, como eu falei, se é um governo de frente ampla, e podem ter certeza que a direita que está nele o disputa, a gente sabe que tem que disputar também de fora. E entre esses temas que estão em disputa, não tenho dúvidas que está o de não ter anistia a quem tentou de novo dar golpe, a quem negava o golpe de 64 e nega agora que tentaram de novo. É por isso, professora, que esse momento aqui é tão fundamental. Num ano em que a gente conseguiu algo que não deveria ser necessário, mas fruto de uma ação popular nossa, uma declaração do STF para dizer que o Estado brasileiro não pode comemorar o golpe. Finalmente temos essa declaração. No ano em que a gente conseguiu, embora com muito atraso, um ano e meio depois do que a gente esperava, a reinstalação da Comissão de Mortos e Desaparecidos. No ano em que a gente conseguiu, nesse mês, no dia 10 de dezembro, que o CNJ, acatando o pedido da Comissão de Mortos e Desaparecidos, dissesse, e aqui eu queria, Jana Sá, professora Ceiça, entregar a vocês. O CNJ agora reconhece que todas as pessoas tidas como mortas e desaparecidas têm direito à retificação de certidão. Mais uma coisa que era para ser óbvia, mas que estamos aqui, em 2024, com um documento e uma lista que eu quis entregar para a professora Ceiça, na FRN. Para a presidenta da Comissão Estadual de Memória, Verdade e Justiça, a companheira Jana, para que a gente possa trabalhar juntas, buscando quais desses nomes temos familiares aos nossos alcances, para que a gente possa organizar uma entrega digna relativa a fatos tão indignos. E por fim, eu queria fazer um convite a vocês, mas de forma muito especial à família de Glênio Sá. No dia 14 de fevereiro, nós vamos ter a próxima reunião presencial da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Essa reunião vai acontecer em Recife. Eu tenho, se me permite, dialogado com a família de Glênio
porque desde que Jana Sá dirigiu o documentário Não Foi Acidente, Mataram Meu Pai, que a gente tem ventilado a hipótese de registrar perante o Estado brasileiro aquilo que a família demonstra e vem demonstrando ao longo desses anos. Então, independente de qual seja o resultado, Jana, eu imagino que no dia 14 de fevereiro seria um bom dia para a sua família entregar, formalizar perante a nós, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, os documentos que vocês têm sobre o assassinato de Grande Sá. E é um tema urgente, é um tema de democracia, e a gente nunca teria chegado ao ponto que chegou se quando aquele deputado que tinha na porta do seu gabinete um cartaz dizendo que quem procura osso é cachorro, se ele tivesse sido parado quando homenageou um torturador que comandava sessões de torturas de colocar rapidinho na vagina de mulheres que estavam sendo torturadas. Se a gente tem essa análise, vamos levar essa análise à consequência. E eu coloco-nos um desafio coletivo. Está na hora do Rio Grande do Norte ter um memorial. Está na hora do conteúdo desse livro, que felizmente vai ser agora democratizado com nossa população. Está na hora da gente sonhar de verdade, começar a desenhar, começar a escrever sobre um espaço e que isso possa ser visitado por estudantes, e que isso possa ser visitado por turistas, mas fundamentalmente por toda a nossa população natalense. E aí, professora Ceiça, agora o convite é para a senhora. Eu destinei uma emenda para um projeto de extensão da UFRN, que eu gostaria que a gente construísse juntos da Comissão de Mortos e Desaparecidos para a gente desenhar o Memorial da Verdade do Rio Grande do Norte. Pessoal, feliz ano novo! Eu gosto muito disso de semana vezes 7 dias e começar outra, do mês acabar e começar outra, do ano, porque realmente ajuda a gente a respirar. Esse foi um ano de muita luta. Esse foi um ano, particularmente para mim, foi uma experiência fantástica de muito aprendizado. Estou até vendo ali, ó, com a camisa natalícia. Só que, para a gente estar desse lado da história, todo ano é para ser de muita luta. Então, que descansem nos feriados, Natal e Ano Novo, e que a gente comece o ano que vem tinindo, cheio de energia, porque tem muitas famílias esperando respostas e a gente tem que assumir nossa responsabilidade com muita alegria na reparação dessa história. Um beijo, feliz ano novo, parabéns pelo mundo. Você apresentar esse acordo, não tem nada que fazer. É bom demais. Estou mostrando que só por fazer. Ah, vou apresentar o que eu tenho que fazer. Vai lá para casa. Eu tenho louça, tenho muito não. Então, pessoal, eu gostaria de registrar também a presença do grupo Fraternidade Católica do Padre Pio. Muito obrigada por ter vindo. Na pessoa também do Padre Zailton e do missionário Lecione Pio. Aqui eles. Irene queridíssima, sempre presente, muito obrigada. Paulo Paiano, carinho enorme de ter vindo da Paraíba com uma delegação só prestigiar aqui o livro. Paulo, Baltazar, que está lá no finalzinho. Quero agradecer a presença de Nando, uma figura importantíssima que nos ajudou muito aí, contato com o sindicato bancário, na organização no dia 31 de março, da exposição que eles realizaram, um cordel que ele fez muito bacana, um festival de cordel. No livro, vocês vão ler, vão ter a oportunidade de ver. A gente resgata na introdução a presença de alguns já até foram embora, né? Mas me disseram aqui que a OAB, tem alguém da OAB aqui presente? Desculpe, olha quem é. Zé Maria, nosso queridíssimo Zé Maria, um defensor exigente dos direitos humanos, está aqui representando a OAB. Como também João Maria Oliveira, que é outro lá, que ele disse que está aqui prestigiando a gente. Tá certo? Então, assim, na introdução a gente faz todo um resgate de atividades realizadas ao longo dos anos, do ano de 2024. Tá certo? O que mais? Era isso, a vereadora Brisa pediu para registrar a presença, que está aqui os assessores, mostrando
A Brisa, ela foi muito importante esse ano, porque eu quero bem danada a todo mundo, mas na hora de falar que me fez. Quando o presidente Lula, graças a Deus, disse não fale de 64, mas menina foi quase dizendo fale com gosto. Porque aí a gente se reuniu, juntou um grupo, e Brisa foi fundamental, porque a gente conseguiu realizar uma audiência pública na Câmara, dando visibilidade ao tema, e de lá surgiu a ideia de também na Assembleia Legislativa, também não tem alguém aqui do gabinete da deputada Divaneide, esteve aqui presente, e as meninas também são ligadas a ela, porque foi extremamente importante para fazer a mesma coisa na Assembleia Legislativa. Então, eu digo sempre como é importante ter mandatos populares, porque na ausência desses mandatos, vocês não têm ideia, alguns jovens, né? Não tem ideia, o menininho aqui mais velho, depois de 60, aqui comunicado, sabe que o que mais a gente queria era ter um vereador, um deputado, um presidente de sindicato para conseguir, eu me lembro demais. Olha, eu fui quando no lugar, eu fui para o reunião que era bem assim. Vai falar agora as autoridades. Divaneide chegou? Eu estou falando. Estou falando aqui de Divaneide, tá, João? Era isso mesmo que eu estava falando. Então, veja bem, naquela época era bem assim, autoridades. Aí, presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, presidente do sindicato dos educadores. Aí, quando ganhou aí autoridades, ministro não sei o quê, ministro, a gente já se arrepiava quando via aquele nome. Ministro, é tanta gente, olha. Importante ter isso, porque é quando se galga espaços institucionais que se implementa políticas públicas. Essa que é a grande sacada. Então é muito importante. Como é importante entender que ali é uma tarefa, é uma missão. Ali não é uma conquista pessoal, é uma missão que pode se converter em conquista para a sociedade, como muitos efetivamente, né, implementam. Eu então quero agradecer a todos. Acho que não tem é o outro mandato. O Roberto também não está presente, né? Eu estou dizendo que eu me comprometi se tivesse falado. Centro Acadêmico de História, que foi importantíssimo para mim. Eu ia divulgar para o menino de História, o Centro Acadêmico certo? Então foi super legal. Na figura de Lili Neves e de Modesto Neves, mas também Angélica, que foi a pessoa que eu tive contato comigo. Muitíssimo obrigada. Tá? Mas alguma entidade presente, olha, para vocês saberem, está rolando uma listinha aqui onde tem